Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou psicólogo clínico e facilitador sistêmico e hoje eu vou responder mais uma pergunta feita aqui no nosso canal. Gustavo, você poderia falar sobre ordem no ambiente de trabalho? Antes de responder, se inscreva aí no canal, clique no sininho. Desta forma você ajuda a gente a manter conteúdo e também você sempre será notificado dos novos vídeos que estaremos lançando. Eu continuo fazendo também atendimento individual em constelação familiar em apenas um atendimento online ou psicoterapia breve sistêmica online também de 4 a 5 atendimentos no máximo. Informações você tem no site ou através do meu WhatsApp que está aí embaixo no vídeo. Bom, respondendo a pergunta que a pessoa me fez aqui no canal do YouTube, eu vou ler a pergunta na íntegra. Gustavo, gostaria de saber sobre ordem nas relações de trabalho. No meu ambiente de trabalho, temos um novo gestor e depois que ele entrou, muitos conflitos aconteceram. Colegas até ficaram doentes e muitos acabaram até se transferindo de sedes. Bom, lembrando sempre, cada caso é um caso e não é possível fazer generalizações em constelação familiar. A gente olha individualmente para cada sistema e de acordo com aquilo que se mostra em cada sistema, nós podemos observar os emaranhados e os caminhos de solução. Por isso, constelação familiar é um método fenomenológico. Então, eu vou fazer um comentário baseado na minha experiência clínica. As leis sistêmicas não estão só presentes na nossa família. Como são leis naturais, elas estão presentes em todas as formas de relação. Então, na escola, no trabalho, na minha cidade, no meu país, no meu clube, onde tem relação humana, as leis sistêmicas estão presentes e no nosso trabalho não é diferente. Só que tem algumas variantes. Qual é a ordem na família? A ordem na família é assim: quem chegou primeiro, primeiro, quem chegou depois, depois. Na família, quem chegou primeiro é o meu pai e minha mãe juntos e depois os irmãos na ordem que os irmãos foram gerados, incluindo as crianças abortadas. Na empresa, quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro é o fundador ou os sócios fundadores e depois aqueles que vieram posteriormente. Então, na família, todos pertencem e ninguém pode ser esquecido ou excluído. No trabalho, todos pertencem. Na empresa, todos pertencem? Pertencem enquanto são funcionários. Então, no momento que a pessoa se desliga da empresa, é demitida, deixa de ocorrer o pertencimento, diferente da família, que a gente nunca vai deixar de pertencer ao nosso sistema familiar. Mas na empresa eu pertenço enquanto eu trabalho naquela empresa. Então existe uma diferença. E a ordem? A ordem também é a ordem de chegada. Quem chegou primeiro, em primeiro. Quem chegou depois, depois. A variante também na lei da ordem, no trabalho, quando se aplica ao trabalho, é que quem chega depois muitas vezes tem um cargo de hierarquia maior. Mesmo assim, o que vale é a lei da ordem, mesmo a pessoa que chega depois tendo um cargo de hierarquia maior. A gente vê isso de uma forma muito comum, problemas nas empresas, quando um gestor de fora de uma outra empresa chega numa nova empresa. Então isso gera conflitos. Por quê? Muitas vezes esses gestores chegam querendo mostrar trabalho ou chegam querendo trazer a sua própria equipe e desmerecem aquilo que foi feito antes dele chegar. Então, quando um novo gestor que chega, mesmo ele chegando depois, ele está abaixo na hierarquia de chegada, na ordem de chegada, mas a função dele está acima dos demais. Mas se ele chega com uma má postura, querendo impor, desmerecendo o que foi feito, isso não vai trazer bons resultados. Normalmente a equipe vai se rebelar contra isso, assim como acontece na família, briga entre irmãos. Os irmãos, quando tem brigas entre irmãos, discussões entre irmãos, normalmente um dos irmãos, ou mais de um, está violando a ordem. Isso gera uma revolta inconsciente nos demais e começam os atritos. Na empresa não é diferente. Quando alguém chega de fora, passa a pertencer, só que na hierarquia de cargo está acima, mas chegou depois e ele tenta impor um jeito desmerecendo os demais, isso vai gerar realmente problemas de relacionamento. A gente vê isso muito, por exemplo, nas grandes corporações, quando os CEOs entram numa empresa e eles querem
fazer muitas mudanças e essas empresas não vão para frente, mesmo que esse gestor, esse CEO tenha uma boa capacidade. Alguns exemplos são muito marcantes com relação a isso. Por exemplo, na Apple, quando o novo gestor, o novo CEO assumiu e depois de um tempo, esse novo CEO, ele destituiu o Steve Jobs. Ele tirou ele, o fundador da empresa. O fundador da empresa, os fundadores das empresas não podem ser excluídos. Esses pertencem até o fim, do começo ao fim. Se um fundador, se um sócio for excluído, isso gera problemas sistêmicos dentro dessa empresa. Então, esse CEO que chegou depois, que era um gestor da Pepsi na época, ele fez algumas mudanças e depois afastou o fundador. O que aconteceu com a Apple na época? Ela quase foi à falência. Então, precisaram trazer o fundador, o Steve Jobs, de novo, e aí quando ele volta, a empresa realmente ganha de novo aquele potencial que a empresa tinha no mercado. Então, é comum isso acontecer se esse gestor que chega depois, essa pessoa que chega depois, ela reconhece o trabalho que foi feito, ela tem respeito por aqueles que antecederam. Isso vai ter um bom efeito, aqueles que estão lá já na empresa vão sentir isso, que há um respeito, que há uma consideração por tudo que foi feito até então e vão participar também e colaborar com aquele novo gestor. Isso é muito difícil, então normalmente os novos gestores querem fazer mudanças para mostrar serviço, para mostrarem para a diretoria, aquelas pessoas que confiaram nela, que ela está fazendo um bom trabalho e às vezes eles erram nessa postura. Então é preciso ter bastante atenção com relação a isso. No caso que ela comenta, não dá para generalizar nem dar um diagnóstico, acontece isso mesmo. As pessoas vão adoecendo para se afastar daquele gestor. Elas querem ficar longe, porque elas sentem que aquilo está violando alguma coisa e está realmente violando. Então era isso que eu queria trazer hoje. Se você gostou, curta, compartilhe o nosso vídeo. Vou dar uma sugestão a respeito desse assunto, um livro do próprio Bert Hellinger, Histórias de Sucesso, na empresa e no trabalho. Isso fala desses temas que nós conversamos aqui e quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem esse livro aí à disposição. Ok? Um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.